Bom dia, amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus, Deus continue abençoando sempre vocês, suas famílias, seus lares. E mais uma vez vamos aqui transmitir uma porção da palavra de Deus, uma palavra que sempre nos traz regozijo, sempre nos traz assim uma reflexão, sempre traz, de alguma maneira, edificação para as nossas vidas. Eu vou ler aqui um texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Obviamente, esse texto está falando sobre Jesus. Já tinha ocorrido essa profecia através do profeta Isaías, falando que Deus enviaria o Messias, enviaria o Redentor, e ele formaria a sua igreja, e ele mesmo seria a pedra principal de esquina, a pedra angular, como se a igreja fosse um grande edifício espiritual e Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra principal. Ele é a pedra preciosa, a pedra angular, que serve de fundamento para esse enorme edifício espiritual que é a igreja. E diz o texto, nessa profecia, que quem crê nessa rocha, quem crê nessa pedra angular, quem está totalmente alicerçado nessa pedra, jamais será envergonhado. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, às vezes acontecem situações na vida, acontecem situações diante do mundo, em que muitas vezes querem nos envergonhar, muitas vezes querem nos deprimir, nos jogar para baixo, muitas vezes querem zombar até da nossa condição de crente, condição de cristão. Quantas situações, pessoas presunçosas, pessoas arrogantes, pessoas soberbas, procuram se colocar acima do crente. Acham que o crente é uma pessoa inferior. Muitas vezes as pessoas acham que o crente é bobo, que o crente tem a mente obtusa, a mente fechada, que o crente é falto de inteligência, ou é ingênuo demais, e muitas vezes querem pisar no crente, querem zombar do cristão. E quantas vezes nós encontramos crentes até entristecidos por causa disso, angustiados, uns ficam até deprimidos, choram na presença do Senhor, desabafam diante do Senhor, e muitas vezes de maneira até compreensível, porque muitas vezes são situações difíceis. Às vezes no colégio, na faculdade, muitas vezes no local de trabalho, ou até no meio dos seus parentes, até no meio da família. Isso pode acontecer no meio da sua vizinhança. Existem várias situações, vários contextos em que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, muitas vezes se sente assim, até humilhado, se sente desprezado, se sente desvalorizado e muitas vezes sofre até o chamado assédio moral por sua condição de servo de Deus,
de homem de Deus, de mulher de Deus. Muitos crentes são bem fortes, né? Conseguem superar essas situações com galhardia, de cabeça erguida, até com bom humor. Mas tem outros que já são mais sensíveis, já sentem mais dificuldade em superar essas dificuldades, essas situações, e se deprimem. Mas a palavra de Deus diz que o crente, às vezes, pode ficar abatido, mas não destruído. Perplexo, mas não desanimado. Abatido, mas não destruído. Então o crente tem que se agarrar à palavra de Deus, se agarrar às promessas do Senhor, que Jesus disse que está conosco todos os dias. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso guia, o Espírito Santo habita em nós, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que nos conforta, que nos fortalece. Então nós temos que nos agarrar a essas palavras, que Deus de modo algum nos abandona, e a palavra de Deus diz que os soberbos serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. A palavra de Deus se cumpre, e aqueles que procuram oprimir o crente, eles serão julgados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus, que nós não devemos tocar nos eleitos, nos escolhidos do Senhor, nos ungidos do Senhor. Então é orar, colocar nas mãos de Deus, que o Senhor proverá. O Senhor advoga a causa do justo. O Senhor cuida daqueles que lhe pertencem, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. E o Senhor peleja as nossas lutas, as nossas batalhas. O Senhor é conosco. E a Bíblia diz que o Senhor, ele se volta contra aqueles que pelejam contra nós. A verdade é essa. O Senhor, ele promete abençoar os que nos abençoam, mas amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam, porque o Senhor está do nosso lado. Então é isso o que o apóstolo Pedro também diz aqui. Quem nessa rocha crê, nessa pedra angular, que é Jesus Cristo, de modo algum será envergonhado, porque o Senhor vai cuidar da situação, vai cuidar da sua causa. Nós encontramos também isso no Salmo 127. Vamos abrir aqui mais um texto da palavra de Deus. Salmo 127, no finalzinho do versículo 5. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui fala do homem que teme ao Senhor, fala até dos filhos daquele que teme ao Senhor, que também serão abençoados. Eu vou ler o versículo todo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mais uma vez, Deus falando que aquele que pertence ao Senhor não será envergonhado diante dos seus inimigos. E também o Salmo 25, versículo de 1 a 3, é um salmo de Davi que fala de oração por auxílio divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Olha aí, esse texto aqui também é maravilhoso, né? Deus promete que aqueles que são seus podem ser perseguidos, podem ser angustiados, podem ficar perplexos, podem ficar até abatidos,
mas de maneira nenhuma serão envergonhados diante de seus inimigos. Envergonhados serão aqueles que, sem causa, procedem traiçoeiramente contra o escolhido do Senhor. Então, aproprie-se dessa palavra, creia, não se esqueça jamais, peça ao Espírito Santo que venha sempre lembrar em seu coração essa mensagem e continue caminhando, célere, de cabeça erguida, rumo à pátria celestial, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século, e Ele vai sempre cuidar de você, da sua vida espiritual, da sua família, e acima de tudo, o Senhor será glorificado na sua vida, se você permanecer fiel, se você realmente crer nessa palavra e der bom testemunho de verdadeiro cristão. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e que o Senhor esteja confirmando essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.